Nós temos um texto aqui diante de nós, os versículos 66 a 69 do Evangelho de João. É um texto que nós não encontramos em nenhum dos outros evangelhos. É um texto específico e único do Evangelho de João, tá? E o que nos chama a atenção, o que culminou em toda essa fala de Jesus com os seus discípulos, são os versículos que se iniciam, se eu não me engano, ali a partir do versículo 21, ainda do mesmo capítulo, onde Jesus, alguns versículos atrás, ele acabara de fazer um dos seus mais conhecidos milagres, que foi a multiplicação dos pães e peixes. Todos nós conhecemos essa história, os outros evangelhos também relatam esse ocorrido. Jesus ele aproveita a oportunidade que ele fez o milagre dos pães e peixes, e ele nota uma coisa interessante. As mesmas multidões que estavam ali junto com ele, assentados sobre a grama verde, que se alimentaram dos pães e dos peixes, vendo que Jesus partira dali para um outro lugar, para Cafarnaum, essas multidões então enlouquecidas vão atrás de Jesus, procuram a Jesus, vão atrás deles e por um momento nós podemos imaginar, nossa, a pregação de Jesus era muito boa, ou a mensagem que ele tinha era uma mensagem muito boa, porque atraía muitas pessoas. Mas nós vamos ver que, na verdade, aquela multidão não seguiu Jesus por causa dos seus ensinamentos, aquela multidão não estava correndo atrás de Jesus, ansiosa por ouvir uma palavra de exortação, ou para ouvir uma palavra que fosse de encontro às suas vidas pecaminosas, e então elas mudassem o curso dos seus caminhos. Não. O texto vai dizer que, e tendo-o encontrado do outro lado do mar, mestre, quando chegasses aqui, versículo 25, e Jesus disse, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, a multidão estava atrás de Jesus, porque ele era capaz de alimentá-los. Era capaz de suprir as suas necessidades temporais. Era capaz de suprir as suas necessidades terrenas. Então, não era uma multidão que estava tão interessada na mensagem, no propósito último de Jesus, que era vir ao mundo, trazer a luz e com a sua luz restaurar todos aqueles que estavam em trevas, aqueles que creram na sua mensagem. Sabemos e vemos aqui que este não era o propósito daquela multidão. Essa é uma verdade solene que nós conseguimos encontrar neste texto. E provavelmente pode corresponder às situações de alguns de nós hoje aqui nessa noite. E eu digo mais. Observem que o texto diz repetidamente que havia muitos que estavam voltando atrás. Nós vemos aqui no versículo 1, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Evidentemente que esses discípulos não eram os 12, ok? Eram os discípulos, aqueles que estavam, além dos 12, aqueles que ainda seguiam a Cristo. Se naquela ocasião havia muitos, é provável que hoje haja muitos agora. E nós podemos ver, é só nós darmos uma olhada. Nós vemos a nossa situação aqui atual. Nós vemos multidões, igrejas lotadas, e talvez alguns de vocês vagamente podem pensar, a mensagem do Evangelho está sendo pregada ali. O que está atraindo aquele povo talvez, seja uma mensagem de arrependimento. Mas o que acontece em muitos de nós, não só nos dias de Jesus, mas nos nossos dias, é que muitos de nós seguimos a Jesus, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode dar. E por mais que talvez isso não seja tão ruim a princípio, você pode estar pensando que isso não seja tão ruim, de desejar aquilo que Ele pode dar, ou de não desejar aquilo que Ele é. Porque há uma grande diferença entre você desejar a comida que eu posso te dar e aquilo que eu sou, as minhas virtudes e não aquilo que eu tenho no meu bolso. Existe uma grande diferença. E eu gostaria de falar sobre 3 ensinamentos que nós conseguimos tirar de todo esse contexto, de onde Jesus ele oportunamente se manifesta como o pão da vida. Porque aquelas pessoas estavam atrás daquele pão, não do pão que dá vida, mas do pão que perece.
Ele diz: olha, vossos pais comeram maná no deserto, mas eu não sou como esse maná. Porque o pão, o verdadeiro pão que desceu do céu, não é aquele que Moisés deu a vossos pais, mas sim aquele que Deus faz descer do céu, que sou eu. E eles não entendem isso, eles se escandalizam. No versículo 60, que é um versículo que a gente pode entender como um clímax de tudo aquilo que aconteceu. Os fariseus murmuram, versículo 41 até o 59, e no versículo 60, João relata o seguinte: muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, ou seja, o sermão de Jesus, sobre sendo ele o pão da vida, aquele que de fato deve ser o alimento espiritual de todos os crentes, eles, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja, Jesus está dizendo que ele é o pão da vida. Jesus não está dizendo que é uma coisa passageira. Jesus está dizendo que é uma coisa eterna. Jesus está dizendo que ele é muito mais do que os pães e os peixes que ele multiplicou. E as pessoas disseram que duro era o discurso dele. Vamos imaginar sobre isso e vamos refletir a respeito disso? E que, em primeiro lugar, o que nós conseguimos enxergar é que muitos seguem a Cristo por algum tempo, mas tropeçam quando ficam sabendo que precisam unir-se pessoalmente a Cristo. O que seria, senão, o sermão de Jesus, a não ser o unir-se a Ele? Ele diz: vocês devem comer da minha carne e devem beber do meu sangue, para que vocês tenham vida e para que vocês sejam um comigo. Mas eles dizem: dura esse discurso, quem o pode ouvir? Num dado momento, eles achavam o discurso de Jesus bonito. Bom, ele multiplica, ele alimenta as multidões, é um discurso palpável, suave aos nossos ouvidos. Mas quando Jesus se revela não só como aquele que pode fazer prodígios e milagres, mas como aquele que também requer de nós uma união sincera espiritualmente, eles acham esse discurso duro demais. Ora, seria duro demais largar as coisas passageiras deste mundo para unir-se a Cristo, que nos promete coisas eternas? Seria algo duro demais nós desejarmos aquilo que é eterno em detrimento daquilo que é passageiro? Será que é duro demais o discurso de uma pessoa que diz que pode curar a sua doença? Uma pessoa que diz: olha, você está doente, mas eu tenho a cura para a sua doença. Será que esse discurso é um discurso duro demais para nós ouvirmos? Foi assim aqui. Muitos e muitos agora estavam seguindo Cristo, em acréscimo aos 12 apóstolos. Evidentemente, eles estavam muito relacionados com Cristo, chamavam-lhe de profeta, quiseram fazê-lo rei, seguiram-no atrás no mar, e contudo, quando eles lhes disse que eles tinham que comer sua carne e beber seu sangue para terem a vida eterna, eles disseram: duro é este discurso. E foi por essa razão que tornaram atrás e deixaram de andar com Jesus. É assim agora. Muitíssimas pessoas se relacionam, elas têm alguma preocupação com as suas almas, acompanham com avidez a pregação da palavra, mas quando lhes mostramos que Cristo é o pão do céu, que elas têm que se ligar pessoalmente a Cristo como se comessem sua carne e bebessem seu sangue, essas almas dizem: duro este discurso, quem o pode ouvir? Logo se escandalizam, não creem, não voltam atrás e não andam mais com Jesus. Algum de vocês aqui que me ouvem não estaria nessas condições? Veja, o que Jesus está dizendo para nós? O que Jesus está querendo fazer com que aquela multidão entenda sobre Ele? Jesus está dizendo: vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês, porque eu dei algo que vocês carecem, que é de um alimento. Mas o meu propósito não é esse, ou não é somente este, ou o meu propósito principal não é esse. Não é alimentar os vossos corpos mortais e passageiros, mas o meu propósito de estar aqui é de alimentá-los espiritualmente, à medida com que vocês comem da minha carne e bebam do meu sangue, para nunca mais terem fome, porque esta comida perece, mas a que eu tenho para dar, ela rende para a vida eterna. E é assim com alguns de nós, que nós possamos buscar o ensino de Deus,
e ele mostrará a nós que nenhum dos pronunciamentos de Cristo é duro, porém que todos eles são suaves.